Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia 2 Pontos. Aqui quem está falando com vocês é Janderson Garcia. Hoje eu vou trazer para vocês aí um vídeo referente ao efeito de grupos ocorrido em um conjunto de estacas em um bloco. Primeiramente vamos entender esse conceito básico e depois a gente vai para o cálculo em si desse coeficiente. É o seguinte, quando a gente tem um elemento estrutural, no caso uma estaca, trabalhando de forma isolada, ela tem uma capacidade de carga lá dimensionada, determinada através dos métodos semi-empíricos, por exemplo, e quando vai se utilizar ela no cálculo em si, utiliza 100% dessa capacidade de carga. Afinal, não tem nada atrapalhando que seja 100% eficaz. Agora, quando ocorre de a gente utilizar mais de um estaca para resistir à carga que está vindo do pilar, a gente vai acontecer uma situação chamada efeito de grupo, que é a tensão de uma estaca influenciar em outra estaca, que seria isso aqui. A gente está em corte aqui, imagina que a gente tem aqui um bulbo de tensões e o bulbo de tensões de uma estaca acaba adentrando o outro. Isso, quando ocorre, faz com que a estaca não consiga trabalhar 100% eficaz. Seria uma forma da gente contornar essa sobreposição de tensões encontrando um fator de redução, no caso ele vai ser menor do que 1, e multiplicar pela resistência do conjunto em si. Aqui está em planta, imaginando o bulbo de tensões aqui, e a tensão dela se sobrepondo à tensão da outra, de onde está se dissipando da outra estaca. Então esse acréscimo, essa sobrepressão, ela é contornada, multiplicando por esse fator de redução. A gente vai ver como que a gente calcula. Só lembrando que quanto mais estacas tiver, a tendência é de que menor fique o fator de redução e quanto mais próximo também. Então, quanto mais próxima tiver aqui, mais ela vai estar se comportando como um bloco. As estacas vão se comportar como um bloco. Isso não é o efeito desejado. Lembrando que alguns autores recomendam que para que em um bloco uma estaca seja considerada um elemento isolado, ele tem que ter uma distância do eixo entre as estacas de 7 vezes o diâmetro. Então é praticamente impossível, Na maioria das vezes aí a gente tem uma configuração aí de 3 vezes o diâmetro, 2 vezes meio diâmetro, assim como preconiza a nossa NBR 6122. Então vamos lá para o cálculo desse coeficiente. Primeiro eu vou trazer o método de conversa da Barr de 68 e depois o de Field de 81. Esse autor aqui ele até tem um método que determina a capacidade de carga para argilas. Mas no nosso caso, a gente já vai imaginar que a gente tenha dimensionado a capacidade de carga por outros autores, por exemplo, Aoki Veloso ou Deco e Quaresma. Então, de posse dessa capacidade de carga, a gente vai conseguir fazer uma verificação melhor no final. Mas vamos lá, aqui está a equação do autor. Vamos entender a equação, 1 menos o ângulo θ, no caso em graus aqui, que é a relação entre o diâmetro e a distância entre eixos. Então, só estou colocando aí para vocês verem como que fica convertendo para graus. O N é o número de linhas de estacas e o M é o número de colunas. Então, no nosso exemplo aqui, uma linha, duas linhas, três linhas e 4 colunas. Então, está aqui corretamente preenchido. Estamos considerando o diâmetro de 40 centímetros e multiplicando por 3, um espaçamento de 3 vezes o diâmetro, 1,20 m aí a distância entre eixos. Muito bem, então calculando em si o fator de redução, utilizando essa equação aqui em cima, encontramos aí um valor de 0,71. Exemplo, vamos entender. Imaginemos que a capacidade de carga do elemento isolado era de 100 kN. Porém, multiplicando pelo fator de redução, quando ela for trabalhada em conjunto, ela não vai ter mais 100 kN, e sim 71 kN. 70,98. Para as duas estacas, se elas fossem 100% eficazes, seria 1.200 kN resistindo. Quando considera-se o fator de redução, ela resiste 852. O conjunto resiste 852 kN. Então esse é o primeiro método. O método de Field ele tem duas preposições, uma que independe do espaçamento e outra que depende do espaçamento. Como assim, Vamos ver. A equação que é bem simples, no caso é 1 menos o número de estacas vizinhas vezes 1 16 avos.
Nesse caso, a gente tem que fazer o cálculo de estaca por estaca. Então, só lembrando, eu não falei, mas esse método aqui de conversa da barra é o recomendado por alguns órgãos internacionais. Então, digamos que ele é o mais prático. Vamos vir aqui, vamos pegar esse mesmo desenho e vamos numerar as estacas. Vamos ver a estaca 1 e a estaca 7. Quem que são vizinhos a 1? 5, 6 e 2. Então, temos 3 estacas vizinhas. E para a estaca 7, temos 8 estacas vizinhas. Então, fazendo o cálculo utilizando essa equação, 1 menos o número de estacas vizinhas da estaca 1, que é 3, vezes 1/16. Encontramos um fator de 0,81. E fazendo para a estaca 7, encontramos 50% ou 0,5. Imaginemos novamente que a carga isolada a capacidade de carga seja 100 kN. Quando foi feito, considerando o efeito de grupo para a estaca 1, tivemos aí 81 kN de resistindo. A estaca 7 já foi para 50 kN. Agora vamos ver quais são as estacas que são iguais, né? Igual a estaca 1, temos a 9, a 4 e a 12. 1 temos a 9, a 4 e a 12, que são 3 estacas vizinhas. Igual a estaca 7, temos só a 6. Igual a estaca, aí as demais que sobraram foram, vamos lá, 2, 3, 5, 10, 11 e 8. Então, aqui está. Vamos fazer o seguinte, encontramos aqui, né, a capacidade para uma. Então, multiplicando por 4, tivemos aí 325. A 7 e a 6, né, multiplicando aí por 2, tivemos 100. E as demais, nós temos que calcular o coeficiente de redução que a gente não calculou, que no caso elas têm, por exemplo, a 2 aqui, vamos lá, 2 e a 3. Então, a 2 tem 1, 2, 3, 4, 5 vizinhas. Então, são 5 estacas vizinhas. Então, fazendo aí o cálculo do coeficiente de redução, depois multiplicando pela resistência total, depois multiplicando pelo número de estacas, que são 6, encontramos 412. Total, encontramos 837. Então, enquanto aqui encontramos 852, aqui encontramos 837. O fator de eficiência, então, que é esse valor dividido pelos 1.200, que seria os 100% eficazes, então temos um fator de redução aí de 0,69, ou arredondando aí 0,7. Agora, além do método de Field, que independe do espaçamento, temos um que tem um espaçamento definido, por exemplo, 3 vezes o diâmetro. Então, se a gente tem definido que o espaçamento é 3 vezes o diâmetro, vamos pôr ali 40 centímetros, 1,20 m, então a gente tem que utilizar essa equação. Seria mais interessante que o fator de redução ele fica maior. Então, o diâmetro da estaca continua 0,4. O espaçamento entre elas, que é 3 vezes de 1,20 m. Então, fazendo o cálculo para a estaca é 1 menos o número de estacas vizinhas, que são 3, vezes o diâmetro, dividido por 8, dividido novamente pelo espaçamento entre as estacas que a gente fez aqui, que é 3 vezes d, 1,20 m. E para a estaca 7 fez a mesma coisa, encontramos esse fator de redução. Então, fazendo aquele mesmo cálculo, considerando 100% eficaz, depois multiplicando pelo fator de redução, depois a estaca 7 também multiplicando pelo fator de redução, encontramos 66. Fazendo aquele mesmo cálculo que a gente fez aqui em cima, das estacas que têm comportamento igual, no final a gente encontrou 895 de resistência com um fator de eficiência de 0,75. Então, digamos que seria o maior de todos, né? Então, só um resumo aqui no final. O fator de eficiência para a conversa da barra é 0,71 para esse caso específico. Field sem espaçamento 0,68 e Field com espaçamento 0,75. A média aí, tirando a média dos três, tivemos aí 0,71 de fator de eficiência. Então aqui você pode trabalhar, você pode vir e inserir o número de filas e assim você vai obtendo os novos coeficientes. E por fim você vai obtendo as novas configurações. Então só editar aí mesmo. Aqui, pessoal, vou deixar para vocês aí um pouco das referências aí, que vai ajudar vocês a aprofundar mais no assunto. Então temos aí uma lista aí, só você pausar e pesquisar, tudo bem? Então essa era a minha contribuição por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Restando qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários. Tendo qualquer contribuição aí também, deixe nos comentários, vai ser muito bem-vindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.